Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste último dia da Semana Nacional da Família, nós queremos refletir sobre o texto bíblico de Josué, capítulo 24, versículo 14 a 17, tendo como tema: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O texto diz assim: Agora, pois, temeis ao Senhor e servi-o de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. O povo respondeu: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses alheios, pois o Senhor nosso Deus foi quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes sinais diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, é interessante para você tomar como contexto desta passagem todo o capítulo 24 do livro de Josué. Ali você vai perceber que Josué reúne todas as tribos de Israel para uma assembleia, chamada Assembleia de Siquém, recapitula toda a trajetória do povo até aquele exato momento, demonstrando que foi Deus que suscitou os pais do povo, que foi Deus que os libertou da escravidão do Egito através de Moisés, recordando as façanhas de Deus da história do povo na travessia do deserto, até a chegada daquela terra, a terra prometida. Por isso, Josué agora vai convocar o povo a renovar uma aliança. Vai dizer: a quem vocês querem servir? Aos deuses pagãos, aos deuses desses povos, que são dos povos dos nossos entornos aqui? Ou se vocês querem servir a o Deus de Israel, a Javé, Deus de Israel? Eu e minha casa serviremos a Javé. E aí todo o povo diz: não, longe de nós desobedecermos a Javé. Nós queremos também servir a Javé, pois foi Ele que realizou todas essas maravilhas. Então esta frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela está num contexto de renúncia da idolatria e de adoração ao Deus verdadeiro. Inclusive, a palavra adorar, este verbo no hebraico, ele tem dois sentidos. Adorar significa tanto prestar o culto quanto servir. É a mesma raiz, ebed, em hebraico. Significa tanto ser escravo, servir, quanto significa também prestar culto, adoração. Então é interessante que quando se adora aos deuses pagãos, eles nos escravizam. Foi assim com o povo de Israel, por exemplo, lá no Egito, que viveu sob o regime da religião pagã egípcia. Mas o Deus de Israel que exige o culto do povo, o verdadeiro Deus, ou seja, provoca a liberdade desse povo. Adorar a Deus, no fundo, liberta, não escraviza. Então isso é muito interessante notar. E ao olharmos para as nossas famílias, tendo como tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que por sinal foi o tema geral da Semana Nacional da Família, é para refletirmos, pensarmos se de fato Deus é o centro do relacionamento familiar. Nós vivemos uma cultura dita pós-moderna, na qual muitos valores são postos acima, por exemplo, da prática religiosa. Então, o consumismo, o hedonismo, o capitalismo, a busca pela fama, dinheiro, poder, tudo isso. E isso muitas vezes suplanta os valores religiosos que temos dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Às vezes, os membros da família têm tempo para tudo, para o lazer, para o divertimento, para o trabalho, mas às vezes não encontram um momento sequer para que, em família, possam estar juntos e rezar, demonstrando que aquela família é verdadeiramente cristã. Às vezes, não se encontra dentro de nossas famílias cristãs católicas, pasmem, nenhum símbolo religioso que demonstre a fé daquela família. Nenhum crucificado, nenhum quadro religioso ou imagem dos santos e santas. Ora, tudo isso vai mostrando este fenômeno chamado de secularismo, que faz com que as nossas famílias se deixem reger por valores que não são cristãos, valores que não são religiosos e passam a viver, se nortear por valores que são verdadeiramente pagãos, valores inclusive que são anticristãos.
Então, ao término dessa Semana Nacional da Família, você, enquanto família, no seu relacionamento familiar, na sua casa, vocês são obrigados a se questionar se de fato estão servindo a Deus, se estão colocando a vossa vida familiar a serviço de Deus, se Deus de fato é o centro das vossas relações, ou se são as coisas do mundo, se são os valores do mundo, se são os prazeres do mundo. Quando Josué questiona ao povo a quem este povo quer servir, o povo constata: não, nós vamos servir ao Deus de Israel, pois foi Ele que nos libertou, foi Ele que fez todas essas maravilhas conosco. Se nós olharmos para a nossa tradição cristã, nós vamos perceber que Jesus Cristo, Ele realizou muito mais do que nos dar a terra prometida. Jesus Cristo realizou a grande façanha de, através da sua vida, paixão, morte e ressurreição, abrir para nós, para a nossa família, as portas do céu. Então, a Ele nós devemos servir, a Ele devemos colocar como centro de nossa casa, como centro de nossa família, centro e referência das nossas relações, e a Ele prestar o culto. Como se presta culto a Cristo? Vivendo como seu discípulo, vivendo como Ele viveu, alimentando-se da sua palavra, participando dos sacramentos, do qual nós vamos aurir a força necessária para sermos fiéis discípulos. Que você e sua família, de fato, decidam servir de hoje em diante. Caso já não sirvam, servir a Jesus, o verdadeiro Deus, aquele que verdadeiramente nos trouxe a mais alta libertação que a humanidade precisava. Oremos. Deus nosso Pai, por quem somos amados e chamados antes que nascêssemos, para sermos no mundo sinal vivo do vosso amor, fazei que nossas famílias, a exemplo da família de Nazaré, sejam missionárias do vosso reino. Pedimo-vos por nossas famílias, para que, encontrando em vós a vocação, ajudem a cada pessoa a estar atenta ao chamado que o Senhor vos faz, e que em nossas casas servamos o Senhor. Isso vos pedimos pela intercessão de Maria, nossa Mãe, e de São José, educadores de vosso Filho, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém.